Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então vamos lá, mais uma aula que nós vamos hoje iniciar, nossa aula de história. Então aqui eu coloquei para vocês observarem o tema da nossa aula de hoje, que é sobre as formas de governo implantadas no Brasil. Mas antes eu quero fazer uma síntese com vocês e para que vocês entendam um pouquinho sobre todas essas mudanças que o Brasil passou até os dias atuais. Nós vamos chegar nos dias atuais, mas é preciso que vocês conheçam um pouquinho da história do Brasil, né, lá desde a época do descobrimento. Vamos imaginar que o Brasil ele era umas terras, né, que só tinha somente matas. Então o Brasil foi descoberto, né? Com isso o Brasil teve uma bastante população que veio de fora, né? E com isso trouxe as suas culturas, com isso trouxe novas pessoas, europeus, trouxeram portugueses, trouxeram também espanhóis, e com isso houve toda uma movimentação. Por que essa movimentação? Porque o Brasil era um país rico. O Brasil era um país que tinha reservas de minérios muito abrangentes. Minério na questão da madeira, na questão do ouro. Então tudo isso fazia com que os europeus, os espanhóis e pessoas de outros continentes tivessem um olhar para o Brasil, né? Então, abram a apostila de vocês na parte que fala sobre as formas de governo. Porque se vocês observarem, nós vamos iniciar trabalhando sobre o governo geral no Brasil colônia. Até aí, gente, o que a gente tem que entender? Que o Brasil foi descoberto e aí automaticamente o Brasil passou a ser dono, o país passou a ser dono do Brasil, começou a explorar o Brasil, passou a tirar as riquezas do Brasil. E aí é onde entra o nosso texto. Então, baseado no texto, o governo geral foi estabelecido no Brasil pela coroa portuguesa em 1548, como forma de centralizar a administração e promover o desenvolvimento da colônia. Até aí vocês observam que o Brasil foi descoberto. Então, vieram pessoas de outros países para cá, para que fizessem aqui do Brasil, ou seja, tirassem visse como é que era a questão do Brasil, seu desenvolvimento, como também as suas riquezas. E aí começou com o fracasso do sistema de capitanias hereditárias. Ou seja, essa palavra capitanias hereditárias, vocês vão entender um pouquinho, que o Brasil foi dividido no meio, né? Ou seja, houve todo um processo, uma parte, né, do Brasil ficou pertencente à Espanha e outra a Portugal. E aí, gente, essas capitanias hereditárias fracassou. Por quê? Porque de um lado o país queria mais, do outro queria outro, e assim houve toda essa divisão, essa confusão por causa dessas capitanias hereditárias. E aí nós temos, com o fracasso do sistema de capitanias hereditárias, a coroa portuguesa optou por centralizar o poder na colônia. Ou seja, foi criada uma autoridade sobre toda a colônia chamada governador-geral. A determinação para a criação desse cargo partiu do próprio rei de Portugal. Era o que eles mandavam aqui no nosso Brasil, que na época nem Brasil era chamado, né? Então, o rei de Portugal, ele mandava nessas terras aqui, que eram umas terras recém-descobertas, né? E como havia, como eu falei para vocês anteriormente, havia muitas riquezas, cada um queria se usufruir dessas riquezas, tá bom? Então, continuando aqui o texto, que é um texto muito amplo, e não vai dar para ler todo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, então ele continua, olha só. A constante ameaça estrangeira, sobretudo dos franceses, também era um fator que tornava o desenvolvimento da colônia extremamente importante para Portugal. Assim, para ocupar o cargo do governador-geral, a coroa portuguesa enviou Tomé de Sá ao Brasil em 1549, ou seja, governador-geral Tomé de Souza, que veio especificamente para administrar as colônias que eram aqui no Brasil. E aí nós continuamos. Tomé de Souza foi enviado ao Brasil em 1549, né, com instruções de apaziguar, né, ver as riquezas, fundar algumas coisas, tudo isso ele teve essa função.
Mas a primeira ação do governador, que foi Tomé de Souza, foi promover a construção de Salvador, ou seja, a cidade de Salvador, em 1549. Essa cidade foi instituída como a primeira capital do Brasil. Olha aí, Salvador foi a nossa primeira capital do Brasil. Status que ocupou durante mais de 200 anos. Mas a sua localização geográfica era estratégica pela posição centralizada na colônia, o que facilitava o contato com as diferentes capitanias, né? Aí teve, para auxiliar o governador na administração da colônia, foram criados outros cargos, né? Que é como o de hoje, né? Para administrar um governo, precisa de quê? Dos secretários, do vice-governador, né? E assim sucessivamente. Naquela época, além do governador-geral, havia o ouvidor-mor, que ele era responsável pelos assuntos da justiça, o provedor, que ele era responsável pela arrecadação financeira, e o capitão-mor, que ele era como se fosse o secretário de segurança da nossa colônia. Mas a política de Tomé de Sá, quanto aos nativos, era naquele contexto muito pacífica, né? E ele impôs a escravidão. Aí houve uma série de confusões que ocasionou a questão dos nossos irmãos indígenas, né? Houve a escravidão dos indígenas, os indígenas foram expulsos das suas terras, muitos tiveram que sair, outros houve guerra, enfim, houve uma questão assim bem sangrenta, que mais lá na frente vocês vão ver sobre a questão das revoluções dos indígenas com relação à colônia portuguesa, né? E aí para melhorar mais a situação, nós tínhamos também a ajuda da questão dos jesuítas, que eles eram os apaciguadores. Além deles virem para cá como jesuítas, como religiosos, para implantar a questão da paz, da religião, do evangelho, ele também via essa questão social, tá, gente? Mas eu estou fazendo todo esse abrangente para mim poder mostrar para vocês a questão do Brasil, ó, né? Por quê? Porque como essa questão das formas de governo, elas são muito grandes e o texto também é muito amplo, a gente tem que focar nisso aí. Então nós temos, olha só, desde a questão do Brasil Império. Olha só, a cidade de Salvador foi criada por decisão do governador geral, né? Para que se tornasse a primeira capital do nosso país. E isso aí começa o nosso Brasil Império. O Brasil Imperial foi uma fase da história brasileira que iniciou já em 1822, né? Quando o Brasil ele tornou-se independente. E finalizado em 1889, quando houve a proclamação da República, né? Então houve todo esse período do Brasil Império, todo isso aí. E em 1889, quando houve a questão da proclamação da República, o Brasil organizou-se politicamente com uma monarquia, né? Sendo governado por um imperador, né? Cujo poder era transmitido de maneira hereditária, né? Que foi chamada a independência do Brasil, né? Já o período imperial da nossa história, ela iniciou logo após a independência do Brasil, que foi declarada no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro realizou o grito da independência. Isso aí foi um fato histórico que até hoje, né, todos nós festejamos a independência do nosso país, certo? Mas a mudança também, outro fato importante dentro desse período, foi a mudança da família real portuguesa para o Brasil, né? Que aconteceu em 1807, né? Eles vieram para cá quando Portugal foi invadida pelas tropas napoleônicas, e com isso a família real estabeleceu no Rio, aliás, no Rio de Janeiro, iniciou uma série de transformações que colocaram o Brasil como um novo patamar responsável por antecipar nossa independência. Mas houve também, gente, nesse período um desgaste, né, nas relações entre o Brasil e também Portugal, porque fizeram com que Dom Pedro ele proclamasse a independência do Brasil. Nesse sentido, o nosso país, ele então converteu-se em uma monarquia. E Dom Pedro, ele foi coroado imperador, tornando-se Dom Pedro I.
Essa periodização, que também está nos livros, ela marca especificamente o primeiro período imperial do Brasil, que foi dividido, olha só, em primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Isso aí tudo dentro da apostila de vocês tem essas datas. Eu gostaria, gente, que vocês pegassem um marca-texto e grifassem essa questão aí, da questão dessas datas, tanto do primeiro como do período, como do segundo reinado, para que vocês observassem direitinho a questão dessas datas, né? O que foi o primeiro reinado, né? Que foi o período em que o país foi governado por Dom Pedro I, né? E aí automaticamente foi outorgado a Constituição de 1824. Também houve vários fatos que ocorreram dentro do primeiro reinado, né? Houve também, Dom Pedro I renunciou ao trono, isso em 1831. Tudo também foram fatos, mas, ou seja, tudo foram fatos que ocorreram dentro do primeiro reinado, certo, gente? Então, vale lembrar que essa apostila está trazendo os conceitos, ela está trazendo especificamente um pouco do conceito, mas também está trazendo fatos que marcaram cada período, certo? Então entramos também no período regencial, ou seja, foi um período, olha, esse período foi uma transição que ficou conhecido como período regencial. Ou seja, regentes eleitos governaram o Brasil durante o período regencial, fase que ficou marcada pela disputa entre os parlamentares brasileiros e por rebeliões nas províncias. Ao longo desse período aconteceram rebeliões. Aí cada uma dessas rebeliões também serão fatos que serão estudados mais na frente, que no caso é a cabanagem, né, que foi em um determinado lugar do Brasil, a balaiada, a sabinada, a revolta dos malês e a Revolução Farroupilha. Tudo foram revoluções que aconteceram dentro da nossa colônia do Brasil, mas especificamente em locais diferentes, certo? Então, o período das regências teve fim com o golpe da maioridade, né? No qual os políticos brasileiros anteciparam a maioridade de Pedro de Alcântara, né? Quem era Pedro de Alcântara? Era o imperador. Para que ele pudesse ser coroado imperador do Brasil com 14 anos de idade. Esse golpe parlamentar aconteceu em 1840, dando início agora ao segundo reinado. E aí o segundo reinado também, além de trazer os conceitos, traz assim uma série de coisas. Olha só, período em que Dom Pedro II foi o imperador do Brasil e estendeu-se de 1840 a 1889. Vejam bem, de 1840 a 1889. Quanto tempo não passou, né? Então, houve também diversas situações que ocorreram dentro desse período, né? Mas a principal que a gente pode destacar é a campanha abolicionistas, né? Mas o que vinha a ser essa campanha abolicionistas, né? Ou seja, estávamos tão cansados da escravidão, que muitas pessoas eram contra essa escravidão. Então houve toda essa campanha sobre a questão abolicionista, né? E depois vem a questão da proclamação da República, né? Que foi outro fato histórico que aconteceu em 15 de novembro de 1889, pode grifar aí na apostolazinha de vocês, quando foi organizado um golpe militar para destruir o gabinete ministerial, né? Aí já vem um outro personagem histórico que entra também na questão da nossa história, que foi por Visconde de Ouro Preto. Mas dentro do conteúdo de vocês está toda uma programação, está todo um histórico de todos esses conteúdos. Bom, aí nós temos também lá no final, a atual República Brasileira, ela é conhecida como Nova República e está em vigor desde o fim da ditadura militar, já nos dias atuais, né? Com a Nova República foi inaugurado um novo período democrático, além de ter sido redigida e promulgada em 1988 uma nova Constituição para o Brasil, ou seja, chamada Proclamação da República. Quando se fala dessa Nova República, é porque assim, o Brasil vivia sob regime militar.
Ou seja, quem mandava eram os militares, né? O povo não tinha o poder do voto, não tinha o poder do mandar. Então, a partir dessa nova Constituinte, novas leis foram criadas para o povo. A Constituição, ela diz assim, é o poder do povo para o povo. Então, nós passamos a ter mais direitos, passamos a ser mais ouvidos, certo? Então, houve todo um processo aí de lutas, houve todo um processo aí de, vamos dizer assim, de fatos que marcaram a nossa história nesses 3 períodos, né? Algumas características, tudo isso aí vocês observam que são fatos que ocorreram durante todo esse processo histórico, né? Houve também aí a questão da política do café com leite, que é um outro fato histórico. O que é isso, professor? A política do café com leite? Era assim, alguns empresários, alguns senhores donos de terra cultivavam café e outros cultivavam gado, ou seja, era a agricultura e a pecuária. Então esse poder emandava sobre eles que tinham o poder de mandar, de eleger, de tirar, e ficava somente nisso. Aí foi quando surgiu também o outro fato histórico, que chamado também sobre a Era Vargas. Gente, são muitos fatos que ocorreram durante esses períodos que vocês observam, essas formas, que a gente vai trabalhar um passo a passo. Aqui é só mesmo para tirar um pouco das dúvidas de vocês, certo? Essa Era Vargas também vale muito a pena vocês darem uma pesquisadinha na internet e observarem o que foi a Era Vargas, tá? Aí nós temos também um outro fato histórico, que é a questão da nossa Quarta República, né, que vem os populismos, a Constituição de 1946, e aí assim sucessivamente. Ditadura militar, o terrorismo do Estado, os sequestros, e aí sucessivamente vem uma série de fatos que marcaram a nossa história, certo? Mas o interessante nessa atividade são as pesquisas, gente. Ó, nós temos lá, ó, atividadezinha que eu gostaria que vocês agora colocassem aí, ó, para que vocês pudessem fazer uma pesquisa, ó. É uma atividade que vocês vão encontrar aí na postura de vocês, mas que vocês também precisam dar uma pesquisadazinha na internet para ver bem direitinho sobre esses períodos, né? Esses tópicos que estão aí em negrito, para que vocês entendam direitinho esses períodos aqui, ó. Por quê? Porque essas formas de governo, cada uma delas, ela tem seus fatos, cada uma delas tem seu histórico, tá? E aí vai acontecendo uma coisa que vai puxando a outra. Agora, quando a gente chega logo nos nossos dias atuais, a gente vê que uma série de fatores já ocasionaram dentro da nossa nova república. Bom, então nós temos, olha só, dentro das atividades, a forma de governo adotada no Brasil atualmente, né? Então, é uma atividade que vocês vão dar uma lida, vão pesquisar, mas uma única questão que eu gostaria que vocês dessem um foco maior, é a questão número 8. Olha só, faça uma comparação sobre o regime militar e democracia. Eu queria que vocês observassem, gente, o que é regime militar e o que é a democracia. O que é isso e o que é aquilo. Aí você vai lá na internet, pesquisa regime militar e regime de democracia. Aí você diz assim, professor, mas eu tenho que copiar? Não. Meus alunos, eu quero que vocês leiam, tá, esses 2 tópicos e vocês vejam dentro dos 2 tópicos e tirem a conclusão de vocês. Qual é o melhor período? Se é o regime militar ou o regime democrático, tá bom? Essa atividade todinha, o que vale vocês fazerem essa questão número 8, que é o conceito de vocês. E aí vocês vão fazer da maneira da leitura de vocês, do entendimento de vocês, e eu vou cobrar essa questão de vocês, tá bom, gente? Mais uma aula de história para vocês. Essa aula, gente, é da segunda-feira, dia 20, tá? Como eu não pude dar para vocês no dia 20 essa aula sobre a história, então estou dando hoje para vocês, ok? Então, tchau para vocês. Qualquer dúvida, só procurar, ok?